Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Blange e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a sonoridade do texto, por que você deveria prestar atenção nisso, porque você deveria tentar melhorar o jeito como o seu texto soa. Antes de tudo, eu quero mostrar aqui um bom exemplo de um texto que trabalha muito bem a sonoridade. É um trecho do livro Tu Não Te Moves de Ti, da Hilda Hilst, que no caso tá nessa coleção aqui, que é a prosa completa dela, né? Significante, perolado, o todo dele estendido em jade lá no fundo. Assim a si mesmo se via, ele via-se humanoso, respirando historicidade, historiador composto, umas risadas rorô, estufadas como aquelas antigas lustrosas gravatas, via-se em ordem, os livros anotados, vermelho cereja sobre os bolcheviques, pequenas cruzes verdes verticais amarelas nas brasilidades revolucionárias, sangue nenhum sob as palmeiras, sangue nenhum à vista, só no cimento dos quadrados, no centro das grades, no escuro das paredes, sangue em segredo. Ah, disso ele sabia, mas vivo, comprido, significante na sua austeridade, era melhor calar o sangue em segredo. Então, só de você escutar esse texto, você já percebe que ele soa agradável aos ouvidos, que ele soa bonito até aos ouvidos, mas o que exatamente está por trás dessa boa sonoridade, que a gente também pode chamar de eufonia, né? A principal coisa que está por trás é o modo como o autor organiza as repetições de sons, dos fonemas, né? Fonema a gente aprende lá na escola, né? Que são esses sons que as letras ou um conjunto de letras ele forma. Então, por exemplo, a gente tem o S, que é o som do S, ou o som do C cedilha, ou o som do C em algumas palavras. Enfim, a organização desses fonemas é o que vai fazer com que o texto ele tenha uma sonoridade melhor ou pior. Então, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para os sons aqui, tanto os sons das consoantes quanto os sons das vogais das palavras, ó. Assim a si mesmo se via, ele via-se humanoso, respirando historicidade. Aqui fica muito claro, principalmente nesse assim a si mesmo se via, essa repetição do som do S, e aí esse humanoso, ele traz o S com um outro fonema, que seria esse Z, o som que seria do Z também, né? Que eu acho que traz uma quebra para essa repetição do som do S no início. Respirando historicidade é um conjunto de palavras interessante na sonoridade também, porque primeiro que são duas palavras longas e elas vão ter a repetição na primeira sílaba, o reis e o is, e também vai ter essa repetição do som do D aqui no final da palavra. Uma coisa também que a gente percebe ele via-se humanoso, respirando historicidade, historiador composto. Humanoso e composto são palavras que rimam, só que é uma rima imperfeita, né? Ou seja, uma rima em que nem todos os sons são iguais. Então, é uma rima imperfeita e o fato dessas palavras estarem próximas faz com que a gente, na leitura, perceba que existe ali uma semelhança entre as palavras, que existe essa rima, mas ela não chama tanta atenção assim quanto, por exemplo, se fosse uma palavra seguida da outra, rimando, ou se fosse uma rima perfeita. Então, isso também é uma coisa interessante na sonoridade desse trecho aqui que a gente está lendo. Estufadas como aquelas antigas lustrosas gravatas. Tem 4 palavras aqui, aquelas antigas lustrosas gravatas, que elas são parecidas no sentido de que todas elas têm 3 sílabas, todas elas são paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima, e todas elas têm a mesma terminação. Então, são sons que juntos eles chamam uma atenção, né? Aquelas antigas lustrosas gravatas. E tem um ritmo aqui que se impõe quando a gente lê essas palavras juntas. O ritmo está associado justamente as sílabas tônicas das palavras, né? Onde estão as sílabas tônicas de uma frase ou de um parágrafo, enfim, no caso de um poema, de um verso. Enfim, não vou mais me estender nisso porque eu acho que já está suficiente para mostrar o que eu queria mostrar. E o que eu queria mostrar é que a sonoridade de um texto ela depende muito desses fatores relativos a fonema e ao ritmo do texto que é colocado pela disposição de sílabas tônicas, né? Mas o que eu quero falar mesmo é que quem escreve desse jeito não pensa desse jeito na hora de escrever. Você não vai escrever pensando, não, agora eu vou contar as sílabas de cada palavra que eu tô colocando aqui, vou contar onde que tá
cada C, cada S, cada T, cada R, fora esses termos técnicos todos, né? Não é uma coisa que a gente pensa na hora de escrever. Mas apesar de não pensar dessa forma, assim, com esses termos técnicos e com tudo milimetricamente calculado, o texto é todo escrito assim. Como que a autora faz isso? Qual é o segredo para se escrever um texto com uma sonoridade boa, um texto que, ao ler, aquilo soe agradável aos ouvidos, aquilo soe belo? O segredo não é você decorar, não é você calcular, é você ouvir o texto. E a partir do momento que você consegue ouvir e captar aqueles sons, você pode trabalhar para controlar esses sons, né? Para moldar esses sons do seu texto da melhor forma possível. Mas por que se preocupar com isso afinal? Por que você deveria se preocupar com o jeito como o seu texto soa? Bom, num nível mais básico e mais importante, é para você evitar cacofonias, né? E o que é cacofonia? Essa própria frase já explica um pouco. O que é cacofonia? Cacofonia é quando um texto ele soa feio, sabe? Ele soa desagradável aos ouvidos. Então é sempre bom evitar cacofonia, evitar essa desarmonia ali no som do seu texto. Esse é um primeiro motivo e o motivo mais importante para você prestar atenção em como o seu texto está soando. Porque senão o leitor vai ler aquilo e mesmo se você não tiver prestado atenção, o leitor vai prestar atenção, vai perceber, ele vai estar lendo e em vez de ele ter uma leitura fluida, ele vai parar ali no meio e falar, nossa, mas que frase feia. Mas além disso, uma outra coisa que você pode ganhar quando você trabalha melhor o som do seu texto, a sonoridade, é você criar uma sensação justamente de beleza, de suavidade, de harmonia através do seu texto. E uma outra coisa também é que se você quiser criar um texto mais poético, mesmo um texto em prosa, que é o que a gente está focando aqui nesse vídeo, você vai precisar se atentar à sonoridade, né? Porque é uma das coisas mais importantes na poesia. Então, se você quiser criar um texto, aquele texto que o leitor vai ler e vai falar, nossa, isso aqui é muito poético, você vai precisar se importar com o jeito como o seu texto está soando. E agora eu vou dar algumas dicas para você melhorar a sonoridade do seu texto, né? Porque afinal o vídeo é como melhorar a sonoridade do seu texto. Então, como que você faz isso? O primeiro de tudo e o mais importante é você ler o seu texto em voz alta. Para você aprender a ouvir um texto, você precisa literalmente ouvir um texto. Você precisa ler em voz alta. Uma segunda dica é ler poesia, ler poemas e, se possível, também escrever poemas, nem que seja só para praticar e não necessariamente para tentar publicar ou etc, né? O poema, ele é aquele formato que na tradição literária é o que está mais preocupado com a questão da sonoridade. Então, quando você lê poemas, você treina o seu olhar para a sonoridade, né? Ficou estranho treinar seu olhar, você treina seu ouvido literário. Mas aí, claro, sempre prestando atenção em que poemas você está lendo. Eu acho que uma poesia mais antiga, você vai achar mais fácil obras que trabalhem melhor a sonoridade do que uma poesia mais contemporânea que às vezes não está tão preocupada com isso. A própria questão das rimas também é mais fácil você encontrar na poesia mais antiga do que na poesia contemporânea. Quando eu digo mais antiga, eu não estou falando tão antiga não precisa ser um poema lá dos anos 1500, não. Autores como Augusto dos Anjos, Afonso de Guimarães, Olavo Bilac, Cruz e Souza. Nos mais recentes, se você quiser ler coisa mais recente, você pode procurar a própria Hilda Hilst, que ela também escrevia poemas, Cecília Meirelles. Ah, sim, como é que eu posso esquecer do João Cabral de Melo Neto? Também recomendo. Enfim, algumas dicas aí de autores, não são só esses, e também reparem que eu só dei dicas de autores que escrevem em português, né? Porque eu acho que um texto originalmente escrito em português, você vai ver a sonoridade original pretendida pelo autor. Se você quiser ler textos em outras línguas, poemas em outras línguas, eu sugiro que você procure o poema original naquela língua. E uma última dica, que é o pulo do gato, assim, para você escrever, é você procurar sinônimos de palavras, e aí eu vou botar aqui na descrição do vídeo um site que eu acho muito bom, que chama sinônimos.com.br, que é um dicionário de sinônimos. Você escreve uma palavra lá e ele vai te dar uma lista de sinônimos dessa palavra. E às vezes, quando você tem algum trecho ali no seu livro
que você vê que a sonoridade não está muito legal, você pode pegar uma palavra e procurar um sinônimo dessa palavra que tenha uma sonoridade melhor dentro daquele texto. Isso é uma coisa que eu faço sempre, que eu recomendo muito que vocês façam, porque é uma coisa que ajuda demais. E é isso então, ouçam o texto, isso só tem a te acrescentar, só tem a te ajudar. Quanto mais acostumado a ouvir o texto você fica, mais você vai fazer essas coisas que a Hilda Hilst fez e que eu falei em termos técnicos, você vai fazer isso naturalmente. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil. Me segue lá no Instagram, que tá aqui em cima, desse lado. E até a próxima.